O discurso de vitória do Lula fala em governar para todos os brasileiros, o que é lindo na teoria. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Mas depois de uma campanha eleitoral violenta como essa e do resultado mais apertado da história, como que se faz isso? Como unir um país tão dividido? Muitas pessoas não querem se unir e taxam o outro lado de fascista ou de ladrão. As redes sociais se alimentam dessa divisão e a reforçam ainda mais. E alguns grupos políticos semeiam isso. Vamos dar uma olhada em exemplos de união no macro, mas também no micro, de como eu e você podemos trazer o nosso grãozinho de areia? Vamos conversar? As eleições foram marcadas por índices de rejeição gigantescos. Na reta final, 45% diziam não votar em Lula de jeito nenhum. E agora ele foi eleito e sabe que precisa unir o país. Um Brasil dividido pode se tornar ingovernável. E ao que tudo indica, essa vai ser a aposta da oposição bolsonarista: polarizar. O bolsonarismo sai forte das eleições. Eles perderam a presidência da República, mas ganharam muitos governos estaduais, entre eles o estado de São Paulo, e elegeram uma bancada conservadora grande no Congresso Nacional. Lula já deu sinais de que vai se mover em direção ao centro. Vai transformar a Frente Democrática do período eleitoral em um governo de coalizão. Os Estados Unidos enfrentam um problema semelhante, e os especialistas de lá apontam como uma das soluções a busca por pontos consensuais, ou seja, pontos em comum. Some issues that are battleground issues, there's no room where you're talking about choice or immigration. There's some issues that are just battleground issues. But what I'm trying to point out is that there are still some common ground issues that I do think that very, very passionate partisans can actually come together on. And even during the Trump administration, which is a pretty polarizing moment, we were able to come together on criminal justice reform, some addiction issues, opioids, etc. When I look at civility in politics, I talk about three different things. Find common ground, civility, compassion, and then you get to compromise. Mas ao mesmo tempo, olhar para temas consensuais significa deixar de lado temas que polarizam. Direito ao aborto, questão racial e direitos LGBTQIA+, são temas importantes, mas que se transformaram em terrenos de batalha nesse momento. No período de campanha, a gente viu que a economia era o maior problema para os brasileiros, e ela afeta o humor de todo mundo. Claro que os dois lados têm soluções bem diferentes para os problemas econômicos, mas fazer o PIB voltar a crescer de maneira estável e contínua tem um potencial de unir o país. E esse fio da navalha em que o Lula vai tentar caminhar é o que o presidente americano, Joe Biden, se propôs a fazer também. Você lembra do discurso de posse dele? Today, on this January day, my whole soul is in this. Bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Mas quase 2 anos depois, os Estados Unidos continuam mais divididos do que nunca. 40% dos americanos acreditam que Joe Biden não ganhou as eleições de forma legítima. E a forma intempestiva do Biden discursar foi um dos pontos em que ele falhou. For God's sake, whose side are you on? For the vast majority of you who've gotten vaccinated, I understand your anger at those who haven't gotten vaccinated. They're going to put you all back in chains. Essa narrativa do nós contra eles sempre aumenta a divisão. Governar para todos e unir o país é uma tarefa cheia de dilemas. Como lidar com situações como essas, de pessoas que não reconhecem o resultado das urnas e pedem intervenção militar? E vocês devem ter visto essa cena também, né? De bolsonaristas comemorando a notícia da prisão do ministro Alexandre de Moraes, que, claro, era falsa. As novas mídias são em todo o mundo uma parte importante dessa radicalização e divisão política. Os algoritmos das redes sociais muitas vezes dão um maior destaque para conteúdos mais extremos e fake news. E o equilíbrio entre liberdade de expressão e contenção de discursos de ódio e fake news é uma coisa que o mundo inteiro busca nesse momento. Mas não existe uma solução pronta. A regulação e uma legislação sobre o assunto é um dos caminhos apontados, inclusive para pressionar as redes a coibir campanhas de desinformação. Essa cena foi o sinal do quão extrema a situação atual está. Pessoas vestidas com as cores do Brasil e fazendo a saudação nazista. Na Alemanha do pós-guerra, houve um processo de desnazificação. Foi uma iniciativa para desradicalizar o país. Die Alliierten wollen sich jeden ansehen, herauszufinden, wer in welcher Weise in das NS-Regime verstrickt war.
Die Amerikaner entwickeln einen Fragebogen mit 131 Fragen, den 13 Millionen Menschen ausfüllen müssen. Assim, os alemães foram classificados em 5 categorias, que iam desde culpado principal até meros seguidores do regime. E cada um foi punido de acordo com esse grau de envolvimento. Claro que essa era uma situação extrema, depois de uma guerra brutal e do Holocausto. Mas na reconstrução da Alemanha democrática foi preciso reconhecer os casos extremos em que os crimes haviam sido cometidos e punir os culpados. Ao mesmo tempo, foi feita também uma reforma no sistema educacional e jornais e editoras de livros foram financiados, entre outras medidas, Sempre dentro da ideia de incentivar a democracia e o Estado de Direito e evitar ideias ditatoriais. Mas e hoje em dia, como que a gente lida com isso? Qual a sua opinião? Escreve aqui pra gente nos comentários. Conforme a poeira dessa disputa eleitoral baixa, tem uma coisa que todo mundo pode fazer: conversar e se reconciliar com aquele amigo ou com aquele familiar do outro lado do espectro político. Conforme a gente conversa, a gente se depara com outras opiniões e tende ao centro. E se lembra sempre que ridicularizar ou isolar essas pessoas faz elas se radicalizarem ainda mais. É jogá-la nos braços das redes de desinformação. Eu sei que esse diálogo não é fácil, mas tem uma técnica que nesses casos costuma ajudar muito: a comunicação não violenta. Se você ainda não conhece, vale a pena dar uma olhada. Gostou do Vamos Conversar dessa semana? Se curtiu, dá um joinha, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. A gente sempre cita as fontes de pesquisa do nosso vídeo para você poder levar a conversa adiante com seus amigos e nem tão amigos assim. E as eleições acabaram, o país está rachado, mas a solução continua a mesma: é conversar.